Boa noite, chegando por aqui o nosso podcast, nosso CS Pod. Chegando junto de você aqui para trazer entrevistas com pessoas interessantes, trazer sempre atualidades, mas lembrando que sempre de um ponto de vista que possa te inspirar, te fazer buscar ser melhor. Não melhor que ninguém, mas melhor que nós mesmos todos os dias. E para começar muito bem, nós recebemos a Elisângela Batista, né, que é pastora, coach, mentora, mãe, esposa, né? E acima de tudo, uma serva de Deus, né, Elisângela? Seja bem-vinda. Verdade, Célia, obrigada, gente. Boa noite aí a todos que estão nos assistindo. Que privilégio estar aqui com você, Célia, e saber que é o primeiro programa de muitos. Amém. Creio que será um marco na cidade de Paragominas, é assim que eu vejo. Amém. Porque você é muito excelente em tudo que faz. Oh, obrigada. Elisângela, então, para a gente começar como deve ser feito, vamos abençoar, né? Vamos. Então, aproveitar a presença da pastora, pedir que você ore, né, para que a gente possa iniciar este momento aqui. Vamos sim. Senhor, nós te louvamos aqui nessa noite, nós apresentamos o trabalho das mãos da Célia, o projeto que o Senhor colocou no coração dela. Tua palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. E nós oramos agora e abençoamos, Senhor. Meu Deus, que vidas aqui sejam tocadas, que as pessoas que chegarem até este lugar sintam não só simplesmente uma entrevista, mas algo sobrenatural do Senhor sendo liberado aqui em cada momento. Nós queremos agradecer por esta oportunidade e queremos pedir ao Senhor que haja graça em tudo que formos falar nessa noite. Que haja uma inspiração do Teu Espírito Santo a nos comandar em cada palavra, em cada detalhe. Sim, nós consagramos esse podcast ao Senhor, nós consagramos essa entrevista ao Senhor, nós consagramos tudo aqui ao Senhor. Porque sem Ti, Pai, não faz sentido. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. E assim nós agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Muito Amém. obrigada, pastora. Elisângela, eu acho que o ponto mais marcante que muitas pessoas veem é uma história gigantesca de fé, né, que você, através da sua vida, quer dizer, através da vida do seu filhote, né, do Ítalo, comoveu e moveu toda a cidade de Paragominas. Eu queria falar um pouquinho do antes disso. Quem era e como era a Elisângela Batista antes deste momento tão crucial? Então, nós já servíamos ao Senhor, já estávamos na casa do Pai, servindo de forma abundante na obra. Mas esse episódio que aconteceu, ele foi um marco na nossa vida, tá? A partir daquele momento, nós tivemos o antes do acidente, né, de todo o milagre vivido, e nós tivemos um depois de tudo que nós vivenciamos. Tivemos acessos assim, tivemos experiências com Deus, que até então a gente só ouvia falar. E até mesmo as palavras de Jó, no capítulo 42 do seu livro, ele diz que antes de tudo que ele tinha passado, todos os processos, ele conheceu o Senhor de ouvir falar. Mas depois, né, ele disse assim, os meus olhos agora te veem. E eu declaro essas palavras de Jó, porque de fato foi um marco. Esse momento crucial na minha vida, na minha família, na nossa casa, né, através da vida do Ítalo, que naquele momento foi realmente algo que Deus fez, que não tem como a gente questionar. Deus precisava fazer se mover em Paragominas. Exatamente, Célia. E falemos então do dia tão cruel, digamos assim. O que aconteceu com o Ítalo? Então, era um feriado normal, nós tínhamos nos despedido dele na quinta-feira, no dia 11 de outubro de 2012. Nós estávamos indo, eu e meu esposo, para Palmas, Tocantins, e nos despedimos na frente da escola logo pela manhã, na quinta. Né? Fomos, e ele ficou com os avós. Né? E quando foi
na sexta-feira, por volta de 18 horas mais ou menos, foi quando lá em Palmas nós recebemos a notícia do acidente. E o acidente, ele estava no estádio, estava tendo um jogo lá do Jacaré, e ele, como é apaixonado pelo futebol, é uma coisa que move o coração dele, ele estava ali, e ao sair, ele saiu com os primos, e foi exatamente ali, naquela saída do estádio, lotado de muita gente, muitos visitantes da cidade, era um jogo bem importante. Aí acontece o acidente com o Ítalo, tá? Onde houve, né, o carro capotou e ele foi cuspido do carro e ele foi arremessado contra, né, o asfalto. E naquele momento ele teve um traumatismo craniano. O cérebro dele se abriu, né, na realidade esfarelou, né, e a parte do cérebro saiu para fora. E quando as pessoas que primeiro viram tudo aquilo, tinha outros adolescentes também junto, e aí as pessoas diziam o seguinte: vamos cuidar dos outros, porque este já está morto. Meu pai. Esta era a mensagem, e isso foi o que foi comentado depois, até no livro, vou falar depois sobre o livro. Eu fui atrás de relatos de pessoas que estavam, porque eu não estava presente, e tem aqui no livro também pessoas que testificaram, testemunharam. Mas essa foi a notícia. Ligaram primeiramente para o meu esposo, um primo dele ligou e falou assim: olha, você está em pé? Se tiver, senta. Porque o que eu tenho para te falar é muito grave, eu não vou te negar, não posso te mentir. Teu filho sofreu um acidente gravíssimo, não é só grave, é gravíssimo, de carro. E ele afetou o cérebro dele e ele está muito mal, já sendo direcionado para a cidade de Belém. Só que o médico não deu garantias que chega com vida em Belém. Então, esse foi o primeiro impacto. Eu soube de um relato de alguém que estava próximo ao médico que o atendeu, de que o médico disse que ele não sobreviveria a esse transporte. Exatamente. Tentaram aqui, uns amigos nossos, tentaram um avião, e até conseguiram com o Chico, na época que era vivo, da Transoda, para levá-lo, mas aí o médico descartou por conta de não poder subir, voar. Sim. E aí o médico disse: olha, gente, a gente tem que ser muito bem realista. A gravidade do Ítalo é muita, né? Então nós não sabemos se nós não podemos afirmar, né, que ele chegue com vida. Mas, porém, a gente vai fazer o que for preciso fazer. Entubaram, incrível que quando foi entubado, ao invés de ir, né, pro pulmão, foi pro estômago dele. Então foi outro reboliço também no hospital naquele momento. Mas aí conseguiram entubar ele. Foi ele e um outro primo também, mas o mais grave realmente foi ele. Mas foi ele e outro primo. E os outros, graças a Deus, apenas arranhões, né? E eu me lembro, Célia, que uma das perguntas que eu recebi na época era o seguinte: mas como isso, Elisângela? Você tão apaixonada pela obra, você essa mulher tão dedicada à palavra de Deus, que busca muito, você e seu esposo. E por que de tantos adolescentes que tinha nesse carro, somente o seu filho? Eu ouvi muito isso na época, né? Muito não, mas pessoas específicas, né? Como que Deus deixa que aconteça isso, né, com o teu filho? E aí vem aquela verdade que eu acabei de falar do livro de Jó, né, que o homem de Deus sofre, a mulher de Deus sofre, o justo, o ímpio, né, estamos debaixo aqui, né, de uma soberania do Senhor, e que em tudo ele tem um propósito, em tudo. Muitas vezes a gente não consegue entender na circunstância que a gente está vivendo, na dor, muitas vezes de uma perda, uma frustração muito grande, uma decepção muito grande. A gente não consegue entender onde é que estava Deus, muitas vezes você se pergunta. E sabe de uma coisa, Célia, que foi muito interessante conosco, tanto eu quanto meu esposo? Nós não murmuramos. Você acredita? Foram Acredito. dias de muita luta, dias de muita vulnerabilidade, de sofrimento, a gente não pode negar isso, a gente não Sim. tem como chegar aqui e dizer assim: ah, não, Célia, menina, a minha fé me levou, né, e olha que eu fiquei tão bem. Mentira isso. Lógico. Né? Tem como, Mãe, né? pai. Uma mãe logo não sofrer ao ver o filho na situação que o Ítalo ficou. Exatamente, impossível. Impossível. Mas é tão incrível, Célia, o que Deus faz
quando ele permite que as coisas aconteçam com os seus filhos, né, com os seus servos, e de você estar conectada em oração e no propósito do jejum, buscando a Deus entender. Eu lembro que quando o meu esposo me entregou a notícia, me passou a notícia, eu entrei em desespero naquele primeiro momento. Mas qual era o meu desespero? Era entender qual era a vontade de Deus. O meu desespero era esse. Eu queria ouvir Deus. Eu queria saber se era para a morte, porque ele poderia levar, porque é dele. Né? A Bíblia diz que ele nos dá, mas ele pode levar a hora que ele quiser. E aí a minha dúvida era, Senhor, tu quer levar? Realmente é para a morte? Ou é para a glória do teu nome? Então, meu desespero era esse, Célia. Quando Deus, ainda na noite mesmo, na noite do acidente, enquanto a gente aguardava um voo para tentar chegar em Belém, né, enquanto ele estava indo de carro na ambulância para Belém, na noite de sexta-feira, dia 12, né, de outubro, a minha questão toda com Deus era essa. Senhor, tu quer? Porque eu já entendi o poder de Deus. Eu sabia que se Deus realmente quisesse, ele iria devolvê-lo com vida. Mas, se ele também quisesse levar, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, o meu temor ali, a minha angústia maior nesse primeiro momento de notícia foi esse. Eu me lancei no chão da sala da minha cunhada, lá em Palmas, e eu gritava muito, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer através disso tudo? E a gente já estava passando outras lutas também, não foi... Eu até me lembro, sério, de um detalhe, eu até falo muito em ministrações minhas. De manhã, às 7 da manhã, eu tinha ligado para o meu pastor e tinha pedido oração por uma situação específica, né? Que a gente estava passando, eu e meu esposo. E eu falei assim para ele, eu falei, pastor, eu não estou aguentando mais. Essa luta está muito grande, essa luta está... É como se fosse nos matar, essa luta. E ele só falou, minha filha, se acalme, porque em tudo Deus tem um propósito. Isso 7 da manhã, Célia. Quando foi às 18 horas, aconteceu o acidente que eu fiquei sabendo. E o que veio na minha mente foi o Espírito Santo dizer assim, quem disse que você não aguenta? As maiores lutas são sempre reservadas aos maiores guerreiros. Muito forte. Muito forte. E aí, o Ítalo foi a Belém? Vocês chegaram? Passaram direto para Belém? Passamos a noite em oração, porque não achamos voo. Conseguimos um voo que saía às 5 da manhã de Palmas para fazer conexão em Brasília. De Brasília a gente ia passar umas 3, 4 horas e íamos seguir para Belém. E aí eu lembro que meu esposo, ele, assim, quando se tratava de filhos, eu sempre era mais forte. E ele geralmente era aquele que, né, que já ficava desesperado logo. E nesse momento foi o contrário. Deus entregou uma força sobrenatural para ele naquele primeiro momento, né, nos momentos iniciais de tudo. E ele foi me dando força o tempo inteiro até chegar em Brasília. Deixa eu só fazer uma pausazinha aqui. Pode. O Marquinhos está aqui, tá, gente? O Marcos está aqui sempre do Verdade. lado dela. Sempre. Tá? Tesouro. Por mais que ela esteja em frente às câmeras sempre, Marquinhos está sempre junto. Verdade. Né? Sempre parceiro, realmente, dando força, né? E amparando. É verdade. Né? Eu sempre falo assim, Célia, falando dele, que ele é meu Boaz, né? Meu resgatador, né? Que foi ele que orou pela minha vida por 12 anos. Ele que pagou um preço muito alto para que eu vivesse o que eu vivo hoje em Deus, tá? Então, como você disse, ele não aparece nas câmeras, ele está por trás, mas é meu intercessor, é aquela pessoa que me apoia, que me incentiva, né? Que diz, vai dar certo, vai, que Deus está contigo e eu estou orando por você. Eu lembro que nos projetos, eu estou sempre à frente com as mulheres e ele às vezes vai para a oração e ele fica na intercessão. É o intercessor que Deus preparou para a minha vida, né? Glória a Deus por isso. É lindo. E é importante até frisar isso aqui, uma pausazinha dentro dessa Sim. história, mas é até importante frisar isso, principalmente que a gente está se aproximando agora do Dia dos Namorados. Verdade. Né? Verdade. A gente está se aproximando do Dia dos Namorados. E há uma... O pessoal usa muito esse termo romantização, né? Como se o namoro fosse só beijinhos e abraços, né? Mas o namoro já é a intenção. É verdade. Então, qual Para é o a tua casamento. intenção? É. Né? Quem é que você quer do teu lado? Você quer do teu lado o cara que gosta de farra, que gosta de ir para esse, para aquele lugar? Ok, mas agora lembra que foi você que escolheu. Nossa, né? isso é muito sério, né? Né?
E olha, Célia, com relação a isso, já a gente volta para o nosso ponto, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado com o jugo desigual. Por quê? Meu esposo nasceu num lar cristão e eu não. Eu não tinha conhecimento de quem Cristo era, não tinha relacionamento algum com o Senhor. E ele pagou um preço alto. Que eu sempre, às vezes, quando eu vou aconselhar alguém, orientar alguém, eu digo assim, tá, não, mas a pessoa pode se converter, olha o que aconteceu na sua vida. Eu digo, ok, mas você está disposto a pagar o preço? O preço que foi pago? Exatamente. Né? Como você Porque disse, foram 12 anos. 12 anos. Haja joelho, né, Marquinhos? Haja joelho, né? 12 anos. Né? Muito tempo, gente. Né? Então tem um preço a ser pago, tá? Sim, não há mágica. Não. Não é conto de fadas, tá? O sofrimento faz parte. Só que a grande diferença em quando há amor realmente e quando Deus está nesse negócio, como a gente que é crente fala, né? Quando Deus está nesse negócio, até as dores, elas vêm para calçar alguma coisa, para nos fazer firmar em alguns pontos, nos fazer entender muita coisa. Então a gente vai voltar para essa dor tão forte que trouxe a Elisângela até aqui, né, Elisângela? Verdade. Então meu esposo, como eu estava dizendo, ele até Brasília ele foi aquele que deu força. Quando nós chegamos em Brasília, eu perguntei se ele queria comer alguma coisa, ele falou que não estava conseguindo comer. Aí ficou lá quieto. E eu percebi que ele estava com a Lara, minha filha caçula, que hoje tem 14 anos, no colo. Uma moça linda. É, linda, verdade. Linda e de Deus. Graças a Deus. Melhor ainda. Melhor ainda. E aí ele começou a chorar copiosamente no aeroporto. E o aeroporto muito lotado, pessoas que passavam, que vinha, e aquilo começou a cortar meu coração, né? De olhar ali, tá? Então ele estava forte, me dando força, e agora ele estava desmoronando na minha frente. Eu olhei para ele, e aí, de repente, Célia, no meio da multidão, aparece uma senhora. Ela se abaixa para falar com ele e diz o seguinte para ele: meu filho, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você ainda não está lá, mas Deus já está cuidando de tudo. Acalme seu coração. E quando nós viramos para olhar a mulher, cadê a mulher? A mulher havia sumido no meio da multidão. Eu sempre falo para o meu esposo isso, que eu tenho convicção, Célia, que foi um anjo do Senhor para dar essa força naquele momento de tanta dor, enquanto a gente esperava. Então seguimos para Belém. A primeira visita, que foi das 11 da manhã, a gente ainda não estava. Quem entrou, quem pegou o primeiro baque foi minha sogra, a dona Gisélia, né, uma mulher de Deus abençoada, e a avó. E ela e a tia, uma tia do Marquinhos, né, a tia Rita, foram as duas que foram receber a primeira notícia. E o diagnóstico era, ele teve traumatismo craniano, com perda de massa encefálica, então ele perdeu massa do lado direito, e o cérebro cruza, então no cruzar ele perdeu todo o movimento motor do lado esquerdo, tá? Não tinha reação alguma. E ele fez a primeira cirurgia, que durou boa parte da noite, foram várias horas de cirurgia. E ele ficou sem essa parte óssea, né, do lado direito. Sim. Foi retirada. E o que cobria aqui o cérebro era apenas o couro cabeludo. E ele permaneceu assim por 1 ano e meio ainda, tá? Jogando futebol com esse cérebro aberto. Detalhe. E o médico disse o seguinte, olha, está aqui a primeira tomografia, disse que é o que a gente já deduzia pelo quadro. Foi realmente gravíssimo o acidente dele. Ele perdeu muito sangue, perdeu massa encefálica. O que pode acontecer se ele vai acordar ou se ele não vai acordar, a gente não tem como medir como será isso. De cara a gente já entende. Só uma pausa aqui, Elisângela, só explicar, talvez muita gente não entenda. Massa encefálica, tá? Parte do cérebro. A gente tem dentro do crânio aquela postazinha assim chamada cérebro, que é o que nos ajuda a comandar toda a nossa vida. Tudo. E ele perdeu parte disso, tá? Ele perdeu parte do cérebro. É porque às vezes a gente fala tão naturalmente Verdade. a questão da massa encefálica, sim. E muita gente às vezes não entende que é o cérebro, gente. Você imagina você perder parte do teu cérebro? Qualquer anomalia, por menor que seja no cérebro, te causa sequelas gigantescas. Exatamente.
gigantescas. Exatamente. Tem gente que perde a fala, Isso. tem gente que perde a visão, Uhum. tem gente que perde Os movimentos. os movimentos, né, a coordenação motora. Perdeu um lado por causa do pino mínimo que entrou no cérebro. Meu avô perdeu um lado. Olha, Olha só, forte. né, o Kaique. Kaique está falando aqui pra gente que o avô dele perdeu um lado, né, do corpo, a movimentação, por uma coisinha de nada no cérebro. Entendeu? Então é isso, só para vocês verem. E o Ítalo perdeu parte dessa massa, parte do cérebro. Nossa. Exatamente. Gente, o Marquinho tá falando aqui que cabia uma mão na cabeça, O ou seja, buraco no que crânio, ficou no no buraco crânio. que ficou. Exatamente. Tinha muita terra, embora ele tenha caído no asfalto, E mas o que é perigoso tinha também, a infecção. muita coisa. Então, o que se Você tinha vê na como é a mão? mão de Deus, né? Meu Pai Deus, amado. Célia. Então, o que se tinha ali de diagnóstico? Seu filho foi submetido à cirurgia, nós pedimos 72 horas para que ele sobreviva ou não à cirurgia, porque ele não deram garantia de vida, tá? Então, ele estava naquela iminência de morte o tempo todo, tá? E seria, a partir daquele momento, nós iríamos receber um bebê nos braços. O Ítalo tinha 13 anos na época, tá? Então ele iria ficar paraplégico segundo a medicina, tá? Então nós tínhamos o médico neurologista, aí depois em seguida, quando já foi a minha vez, à tarde, quando nós chegamos, antes de nós adentrarmos a UTI, veio uma psicóloga conversar conosco, inclusive eu tenho até relato dela aqui também no livro, e ela dizia, eu lembro dos olhos dela, ela tinha os olhos azuis, bem expressivos, e eu lembro que ela regalava esses olhos assim, e ela dizia assim, mãe, ele está muito grave. Mãe, grava isso aí, teu filho está muito grave. O teu filho está entre a vida e a morte, tá? Então, não tem como eu enganar você, o que você vai ver, se preparem, porque você não pode chorar na frente dele, porque mesmo ele estando lá entubado, tá? Tudo isso que você passa lá na hora de visitá-lo vai transmitir para ele, e ele precisa agora entender, né? Mesmo que ele talvez não esteja ouvindo nada nesse primeiro momento, mas você tem que ser forte, tá? E o resultado era esse. Então, se sobrevivesse as primeiras 72 horas, ele iria ficar paraplégico. Então, havia afetado todo o lado motor esquerdo, a parte da visão, ele ia ficar cego de um olho, do olho esquerdo, e também afetaria a linguagem dele, né? A fala dele, a comunicação dele. Então, tudo isso, Célia, era o que nós tínhamos de diagnóstico. Agora você imagina. Nossa. Meu Deus. Eu cheguei a te ouvir uma vez sobre isso. E eu confesso que eu não aguentei ouvir tudo. Né? A gente, como mãe, É forte. eu imagino tua dor. Muito. Porque a gente, que é mãe, quando a gente sabe que um filho está com uma febre, a gente se abala. É verdade. Né? Quando a gente sabe que o filho tem uma pequena dor, a gente se abala. Agora você imagina saber que seu filho está numa situação dessa e que poderia não sair dali, ou se sair, voltar a ser um bebê. Exatamente. E ele, tão apaixonado pelo futebol, e ele com uma vida inteira pela frente, que ainda tinha Sim. só tinha 13 anos. E aí a gente entrou em guerra. Nós entramos em guerra. Nós temos a FB, que é a família Batista, né? Que é a família do meu esposo. Eu acho que você conhece uma boa parte deles, né? Conheço, boa parte. E Célia, pensa num povo que são uma família de oração, Célia. Glória a Deus. Até hoje, nós temos um grupo, né, de intercessão da família, Intercessores FB, o nome, de WhatsApp. Minha querida, quando tem qualquer batalha, é só contar com eles. É impressionante. E aí gera jejum, e aí gera oração, e aí gera o mover de Deus. E foi exatamente assim, tá? As tias, os avós, né, as tias do meu esposo, né, os primos, né? Enfim, foi um levantar de Deus. E como você disse logo no início, moveu Paragominas. E Célia, não só Paragominas. Eu me lembro que pessoas de outros estados e até de outros países Sim. oraram pelo Ítalo. Eu lembro que houve um mover lá no Canadá também, né? Porque Muito, na época bem vocês lembrado. congregavam lá na Toronto. Exatamente. Aí lá na igreja, né, em Sim. Toronto,
o povo passou a se reunir também para orar pelo Ítalo. Verdade. E na época eu lembro que a Toronto, eles colocaram 24 horas de oração, era ininterrupto, até que essas 72 horas se passassem, para você realmente ter a certeza, vai viver, não vai viver. Hoje eu conversei com uma pessoa que estava no horário da meia-noite. Olha só, sério, Célia? Meu Deus. Sério. Foi muito real, Uma gente. amiga minha, né, conversando com ela hoje sobre você, que você estaria aqui com a gente, ela falou, eu e meu filho, nós íamos no horário da meia-noite. Eita, Célia, para você ver, Na Célia. oração. E sabe o que é mais incrível, Célia? Igrejas, pessoas que nós não conhecíamos, Deus levantou. Mães do Ítalo que Deus levantou, Célia, com amor que as pessoas diziam assim, olha, eu senti a dor de mãe, sabe? Eu lembro que tem até o depoimento também no livro de uma mãe que passava na hora e ela realmente pensava que era o filho dela. Ele tinha saído de casa há pouco tempo, ali pelo Flamboyant. As roupas de futebol pareciam muito com o que as do Ítalo estava usando. Quando ela viu, ela disse, é meu filho. E ela começou a clamar pelo filho dela. E realmente Deus conectou ela para interceder, já que a mãe realmente não estava naquele momento. Então, para você ver o cuidado de Deus, Célia, nós não estávamos, porém Deus levantou mães espirituais, Deus levantou intercessores de tudo quanto foi igreja. E uma coisa linda, né? Você falou tudo quanto foi igreja. Foi uma coisa que essa minha amiga até comentou comigo hoje. Ela falou, não tinha crente católico. Não. Tava todo mundo num propósito só. Todo mundo. Foi um mover espiritual em Paragominas. Foi. A cidade de Paragominas viveu esse milagre. Até hoje, Célia, eu chego nos locais, as pessoas dizem assim, não, mas eu lembro desse acidente. Foi um acidente que repercutiu muito na cidade. Sim, demais. Muito. As pessoas, elas se envolveram, sabe? Elas pagaram preço junto. Então, Célia, não foi algo só da minha família. Né? Foi algo que Deus liberou para a cidade de Paragominas, sabe? Porque muitas vezes tem pessoas que leem a Bíblia e dizem assim, isso aqui foi lá atrás, né? O que Deus fez, né? E tal. E aí você se vê dizendo assim, não, o mesmo Deus que fez lá atrás, há milhares de anos, Ele continua fazendo hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje vai ser sempre. Então imagina, você vê aqui, né? Pessoas que quando a gente chegou depois aqui diziam assim, não, eu preciso ver, eu quero tocar. Quero saber se é real mesmo, se Deus entregou esse milagre. E aí você vê, meu Deus, que isso, gente? Então, Célia, esse primeiro diagnóstico, a gente começou a falar o seguinte, em família. Olha, a gente não vai aceitar os diagnósticos. Cada diagnóstico que nós recebíamos, nós corríamos para a oração específica. Beleza, 72 horas, vamos entrar em guerra. Passamos o boletim geral para a família, olha, a questão é essa, talvez não sobreviva às primeiras 72 horas, vamos entrar em guerra. Beleza, oramos, nos consagramos, jejuamos, Deus entregou a primeira vitória. O Ítalo sobreviveu às primeiras 72 horas. Agora, o médico nos chamou lá e disse assim, mãe e pai, o que vai acontecer agora? Tá vendo lá, a gente chegou lá na UTI para vê-lo e ele estava amarrado do lado direito, amarrado. E o médico falando assim, olha, a gente amarrou por conta de que às vezes vai diminuindo a sedação e ele vai ficando muito irritadiço, né? Até mesmo por conta do trauma, né? Do traumatismo craniano. E aí, o lado motor inteiro dele livre. E o médico falou assim, olha, nós estamos aqui com a tomografia, inclusive eu tenho ela também no livro, tá aqui, e a perda de massa, tá, dele, ele não tem a possibilidade hoje de se mover, tá? Então realmente é a paraplegia para o Ítalo. Vocês terão que levá-lo para um hospital de Rede Sara, assim que sair daqui, para conseguir ver o que vocês vão conseguir. Ele já não tem mais como pegar em nada, né? Esse toque ele perdeu no acidente. E aonde está a prova? Venham cá. Aí nos chamou. E começou a fazer aqueles testes com a caneta. Fazia no pé direito, ele puxava, mesmo inconsciente. Porque, na realidade, o cérebro, né, ele vai além disso, sim, né? Puxava. Ia pro lado esquerdo do Ítalo, nenhum reflexo. Uau. Totalmente paralisado. Nossa. Então, nós tínhamos agora um exame que comprovava, tá? Nós tínhamos agora o estado físico do Ítalo também que revelava
né, que possivelmente era uma paraplegia que estava vindo por aí. E o médico disse assim, olha, então não criem esperanças, não criem expectativas. Tá, acontece, tá, em muitos casos, com o passar dos anos, muita fisioterapia, hospitais específicos como a Rede Sara, que nem aqui no Pará não tem, né? Então, depois de muitos anos, às vezes um consegue mexer um dedinho, né? Um consegue levantar, né, um pé, somente aquela coisa muito rápida, mas também nós não podemos afirmar nem isso, tá? É certo que o exame está sendo feito aqui, vocês estão vendo, tá? Então, mais um diagnóstico para rebater. Então, a gente chegou ali e, mais uma vez, rebatendo em oração. Senhor, está aqui nas tuas mãos, né? Tu já trouxe a vida, tá? E todos eles diziam, é um bebê nos braços que você vai receber, tá? Então, aquilo doía na alma, né? De você ouvir aquilo diariamente. E, especificamente, oramos para a questão, né, do movimento motor, para que Deus trouxesse de volta. E seguimos na UTI. Eu lembro que no 5º dia de UTI, eu fui muito impactada nesse dia. Até então, com a ajuda dos psicólogos, a gente entrava. Eu lembro que sempre que a gente sentia, né, um desconforto maior, aquela dor maior, eu lembro que a gente se lembrava da palavra de Deus. Na porta da UTI tinha aquela mensagem, pegadas na areia, que quando só tem um rastro, né, e que a pessoa se pergunta onde é que está Deus, Deus está carregando você no colo, tá? E a gente entrou, nesse dia eu entrei na UTI, Célia, procurei o Ítalo. Cadê o Ítalo? Procurei o meu garoto de 13 anos, magro, franzino, na época. E cadê o Ítalo? E aí o médico falou assim, o Ítalo está ali. E quando eu olhei, eu não o reconheci, Célia. Nesse período de UTI, essa foi uma das maiores dores que eu passei na minha vida. Porque eu vi meu filho deformado. A cabeça dele estava imensa, pelo inchaço, né? Até então, quando eu tinha visto nos outros dias, estava um inchaço natural, entre aspas, né? Mas ele estava irreconhecível. Eu não conseguia ver o Ítalo ali, naquele homem corpulento, né? Era uma caixa torácica imensa, tá? Ele totalmente deformado de inchaço, tá? Então, assim, naquele momento eu não conseguia chegar perto dele. E o médico falou assim, olha, você não pode chorar, você tem que chegar perto dele, né? E você tem que declarar coisas boas, enfim, você tem que ser forte agora. E eu me lembro que eu paralisei aqui na beira da maca, assim, né? E eu ouvi a voz de Deus naquele dia, naquele momento. Deus disse assim para mim, Célia, se te mostras fraca no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu nunca vou me esquecer de forma audível a voz de Deus nos meus ouvidos soando. E naquele momento, o Senhor, foi uma força que Ele me entregou. E eu consegui romper, chegar perto dele. E eu comecei até a cantar na beira do leito dele, cantando mesmo, né, declarando pelos olhos da fé, né, que ele estava, até falava assim, meu filho, você está tão lindo. E meu coração, sabe, ali naquela angústia, né, e eu declarando que ele estava lindo, declarando que ele ia sair dali, né, pegava na mão dele, ainda sem movimento algum, né, do lado motor esquerdo, e pegava e falava com ele, não tinha ainda demonstração nenhuma, né, estava entubado. Mas esse foi um dos momentos muito dolorosos para mim. E eu me lembro que eu saí lá fora e eu falei para meu esposo, não veja o Ítalo assim. Eu pedi para ele não ir. Eu falei, não veja, porque ele está deformado. Então, e naquela noite foi um desafio, tudo que a gente ia comer, que a gente pensava nele. Porque a UTI, ela é muito fria, sabe? E eles sentem muito frio lá dentro. E eu sofria por pensar de tanto que ele estava sofrendo ali dentro, né? Sem se alimentar naturalmente, porque era tudo por sonda, né? E o tanto que aquilo angustiava a gente. Eu me lembro que em casa a gente, nessas campanhas, a gente fez 100 hinos da harpa, né? Em 24 horas cantando no apartamento. A gente ia fazendo os turnos, né? Um saía, outro vinha, outro ia, outro vinha. A gente emendou noite e dia cantando hinos de louvor ao Senhor, né?
E eu me lembro que numa dessas noites, ele na UTI ainda sem ter muito ainda o resultado do que seria ou do que Deus ia fazer, eu me lembro que a tia dele, a Josley, ela estava em oração, a irmã caçula do Marquinhos, e aí ela foi tomada pelo Espírito Santo. E naquele momento, engraçado que eu não tinha externado para ela da minha visita, do que eu estava sentindo, Deus usa ela e diz assim para nós, que Deus estava cuidando de tudo na UTI. E que o sofrimento dele lá dentro estava sendo poupado. Que a gente ia entender lá na frente que Deus estava guardando tanto a vida dele, através das orações, que os anjos do Senhor estavam lá dentro, cuidando, usando as mãos dos médicos, sabe, na cabeceira dele. E aí a gente viu, Célia, de fato, tudo isso que a minha cunhada foi usada por Deus para falar, aconteceu. Porque o Ítalo não se lembrava de absolutamente nada, de nenhum sofrimento, sabe? Não ficou com trauma daquilo, né? Sabe? Com situações que ele possa ter vivido lá dentro. O Espírito Santo apagou da memória dele. Exatamente como ele disse que iria fazer. Divino, né? Nossa. Coisas que só Deus mesmo, né? Só Deus faz. Só Deus. Quando você tem essa intimidade com Deus, Deus nos proporciona isso. A nós e aos nossos, né? É verdade, Célia. É o cuidado de Deus. Meu Deus, é sobrenatural isso, gente. Sempre. Muito. Sempre. Eu sempre digo que quando você tenta ser muito racional com a fé, é sinal de que você não tem mais fé. Exatamente. É bem isso. Né? Verdade. Então, você não pode ser extremamente racional com a fé. Não. Porque ela é sobrenatural. É sobrenatural. E aí, Célia, nos dias que se seguiram, nós em oração o tempo inteiro. E eu me lembro que eu fui para a visita de mais um dia, de visita na UTI. E eu me lembro que o Ítalo começou a despertar, tá? Embora o lado ainda estivesse paralisado, tá? Em quantos dias isso? Na realidade, Célia, foi algo assim também que a gente, até hoje, a gente fica assim, passado com tão pouco tempo. Claro que naquele momento a gente olhava e dizia, não, está sendo uma eternidade, pela dor. Sim, lógico. Mas depois dos anos passados, quando a gente olha para relatos de UTI, Célia, ele passou ao todo 18 dias na UTI. Nossa, para um quadro gravíssimo desse? Não. O que Deus fez naquela UTI não tem explicação. Por quê? Porque foi milagre em cima de milagre. Tá? Ele, no 10º dia, ele colocou a tráqueo, né? Ele tem até a marca até hoje. Sim. A traqueostomia, né? Foi traqueostomizado. E naquele momento, a gente tinha um pneumologista, um médico, ateu. Tá? E chegava e dizia pra gente, olha, paz, a gente tá vendo até o Ítalo realmente recuperando algumas coisas, mas isso é a força dele. Esse garoto é muito forte. Esse garoto é um lutador, tá? E aí, ele chegou pra gente um dia e falou assim, olha, pro meu esposo, falou assim, olha, Marcos, eu admiro a fé de vocês. Embora eu não tenha fé. Eu não acredite em nada. Mas eu admiro a fé de vocês. Aí meu esposo falou assim pra ele, doutor, a partir do momento que o senhor diz que admira a nossa fé, já é Deus falando com você. Aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, nós temos tanta fé que o Ítalo vai se erguer daqui, vai se levantar daqui, que nós iremos dar um culto do milagre em Paragominas. E o senhor vai estar convidado. O senhor aceita aí? Ele falou assim, se ele levantar daqui, eu vou. Se ele levantar daqui, eu vou. Eu faço questão de ir. Então, Célio, o que Deus começou a gerar nos médicos, nos plantonistas, em tudo que aconteceu lá dentro. E nesse dia específico, a gente chegou lá e nós tínhamos outro quadro para orar agora. Por quê? Porque um dos primeiros quadros que alguém que está numa UTI é levado é o de pneumonia. Sim. Febres muito altas e a pneumonia. E o que aconteceu com o pulmão do Ítalo? Ele teve um baque também muito forte no pulmão, além do cérebro, tá? Então, o pulmão dele estava muito manchado. Então, imagina, manchado, pegou agora uma pneumonia, a fragilidade que se está. Então, o médico falou assim, olha, o risco de morte iminente agora pelo cérebro passou, mas agora tem outro risco, tá? Que é o pulmão que está tomado. Aí mostrou uma mancha preta que tinha, né? Que foi o baque que ele levou também do asfalto.
Então, o que era que se tinha? Se isso aumentar, em poucas horas, nós não sabemos o que pode acontecer com o Ítalo. Então, era outra guerra. Sim. Então, eu me lembro que nós saímos dali, isso era, se eu não me engano, era de manhã, se não me falha a memória. E fomos guerrear especificamente agora pelo pulmão dele, tá? Então, era uma mancha muito preta e que estava tomado, e tá aqui o exame, o raio-x do tórax dele. E aí, Célia, quando vai para a visita à tarde, pasme. Quando chega na visita de tarde, não foi nem no outro dia, não, foi à tarde. O médico chama e diz assim, gente, aconteceu algo aqui diferente. Porque essa mancha que estava aqui, ela já não está mais. Célia, e a gente vendo aquilo, e o médico sem saber o que falar. E o povo achando que o milagre era só o Ítalo sair de lá, né? Meu Deus, foi muita coisa vivida. Foram muitos milagres, né? Muitos, Célia, muitos milagres. Foi muita coisa que Deus foi entregando, assim, sabe? E aí, olha que mais lindo. A gente chega lá, eu e minha cunhada, já alegre, né, por tudo que Deus já tinha feito no pulmão. E a gente chega para visitar. E aí minha cunhada começa a falar com ele, a Clélia. Começa a falar com ele, meu filho, mexe a mãozinha para titia. Ele já estava ouvindo, né? E aí, sem abrir os olhos, sem nada, ainda entubado, né? Aliás, traqueostomizado. E aí ele mexia a mão direita. Meu filho, mexe a mãozinha agora, esquerda. Nada. Meu filho, a mão direita, ele fazia pequenos movimentos. Mexe a perna direita, ele fazia pequenos movimentos. Quando chegava na esquerda, nada. E aí eu lembro que a gente, naquele movimento de oração, a gente sempre chegava, a gente estendia as mãos, não só sobre o Ítalo, mas sobre os outros, né, os outros pacientes da UTI. Abençoávamos as mãos dos médicos que estavam ali naquele momento. E aí, nesse movimento de oração ali dentro da UTI, eu lembro que ele começou a fazer isso com o pé. Aí a minha cunhada falou assim, não, meu Deus, não acredito que ele está movimentando esse pé, não pode. Aí foi lá. Meio que espasmos, pegou né? Isso. Aí ela falou assim, não, peraí, chamou o médico, correu, chamou o médico rápido. E o doutor falou assim, gente, não se iludam. É porque realmente, tá, ele fica com movimentos aleatórios. Não são movimentos intencionais. Quer ver? Vamos lá ver. Aí pegou, né, triscou lá, né, riscou, né, com a caneta, né, no lado, nada. Riscou de novo, nada. Riscou de novo, ele puxou a perna. Aí o médico falou assim, não, espera aí, deixa eu fazer de novo aqui. Né? E aí riscou de novo, o Ítalo deu aquele leve movimento. Então, naquele dia ali, Célia, Deus entrega mais uma bênção para o Ítalo, para a nossa família, para Paragominas, vamos dizer assim. Ele começou a ter movimentos pequenos do lado motor esquerdo, de forma agora consciente. Mexe aqui, ele puxava. Né? Então, não era aleatório, como o médico pensou. E aí o médico falou assim, gente, não tá, tipo assim, não estava batendo aqui. A tomografia está aqui e o menino mexendo aqui. Não tinha razão científica para aquilo, tá? E aí nós comemoramos nessa noite, foi aquela bênção, aquele mover, né, sobrenatural de Deus, e o dia se passando, e cada diagnóstico vencido era uma festa, era uma alegria, a gente naquela esperança de que Deus ia fazer coisas grandes, maiores. Aí tá, e aí nós começamos outra guerra, porque quanto mais tempo ele começou a despertar e sentia fome demais e muita sede. Uhum. E nós chegávamos lá, e ele pegava, né, o lado aqui, e ele fazia assim, ó, né, balbuciando, que ele queria água, estava com fome, queria água. Né, e eu me lembro que por muito tempo eu pegava a gaze e molhava na água e ficava colocando nos lábios dele, né, para dar aquela sensação, porque ele estava sendo nutrido. Sim. Porém, o cérebro não entendia esse comando, porque era por sonda, então não é a mesma coisa, né? O cérebro não teve mastigação, não teve, né, esse paladar. Então, a gente começou já com uma outra oração agora. Era para que Deus, né, abreviasse os dias dele na UTI. E depois que eu te falei, 18 dias para um quadro desse, nossa, o Senhor abreviou. Já é outro milagre. Outro milagre. Então, foi uma sucessão de milagres. Eu me lembro que, quando a gente propôs para médico, para levar ele, né, para um leito, né, tirar ele da UTI, ela falou assim, olha, não tem condição de ficar só, vão ter que ficar o tempo inteiro revezando, enfermeiros com ele, né, porque, ok,
que ele está aqui, mas ele não pode sair porque ele não tem autonomia para respirar, né? E a traqueostomia, como é que vai ser isso, né? Então, tinha todo um contexto. E aí a gente entrou em oração, entrou em batalha específica. Senhor, abrevia os dias do Ítalo naquela UTI, porque ele saia dali, que a gente vá para a enfermaria, que a gente vá para apartamento, que a gente comece a cuidar dele ali, vai se revezando. E eu me lembro que a médica que nos atendeu pela manhã falou assim, olha, mãe, não tem possibilidade. Nós não temos provisão de alta para o Ítalo, né? Porque seríamos irresponsáveis, né? Se mandássemos o Ítalo embora daqui, né, para descer para um leito do jeito que ele ainda está. Então, ele não tem autonomia, ele não consegue, então a gente tá descartado. Aí tá, e aí a gente em oração, em guerra. Quando foi na visita das 5 da tarde, a mesma médica já nos recebe, né? E diz assim, gente, olha, a gente está avaliando aqui, tá? A possibilidade do Ítalo ir para o quarto, claro. Um quarto específico, onde tenha toda a questão para ele receber, né? Oxigenação, e o médico vai estar acompanhando 24 horas, né, atento a tudo, aos quadros dele, porque ele não estava alimentando ainda, era só na traqueostomia. Então, a gente vai liberar o Ítalo. E eu já fiquei lá dentro. Já mandei a notícia que eu já iria só aguardar. Quando foi para o Ítalo sair, tá, que o maqueiro foi pegar o Ítalo, a última medicação deu alergia no Ítalo. Uau. E ele começou a inchar. E aí, quando eu vi aquilo de novo, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E eu corri lá, e o médico falou assim, não, ele teve uma reação alérgica à medicação, que foi aplicada agora. E aí, foram lá de novo, aí tínhamos que passar quase 3 horas ainda para esperar, né, ele amenizar aquele quadro para descer. Mas, naquele dia, ele saiu com 18 dias de dentro da UTI e foi para o quarto. E aí, minha filha, primeira noite no quarto com o Ítalo, né? Primeira noite, ele ainda com a traqueostomia, ainda tendo que ter cuidados ali o tempo todo, ficou eu e a tia dele, né? A Clélia. E aí, o médico falou o seguinte, olha, a gente está diminuindo a sedação do Ítalo, pra gente ver como é que ele vai estar reagindo e tudo. Então, caso seja necessário, cedem o Ítalo. A enfermeira entendeu que em momento algum era para sedar o Ítalo. Célia de Deus. Pensa numa noite desafiadora com o Ítalo. Nossa. A sedação foi passando o efeito e ele ficou agressivo. E ele batia a perna, as pernas na realidade. Ele começou a bater as pernas. Batia essa perna na maca. Batia. Meu Deus, olha, foi... E assim, eu, pequena, né? A minha cunhada também, de baixa estatura, e a gente tendo que lidar uma força fora do comum que ele apresentou naquela noite, tá? E a gente buscava as enfermeiras e dizia assim, não vai poder sedar o Ítalo. Vai ter que esperar para ver o que vai ser. Eu digo, meu Deus, e agora? E aquele sufoco, e ele ainda sem ter essa noção, né? E irritado, muito irritado. E aí a gente percebeu o seguinte, que a irritação dele melhorava quando a gente cantava hinos da harpa, né? A gente percebeu que quando a gente cantava os hinos da harpa, ele se acalmava. E aí minha filha foi a noite toda revezando, hino da harpa, eu e minha cunhada. Quando uma cansava, a outra começava. Porque se parava, quando a gente tentava cochilar um pouquinho, aí ele acordava, arredio, acordava batendo. Não falava, né, porque estava traqueostomizado. Mas arredio até amanhecer o dia. Nossa. 5 da manhã o médico aparece. Mas, gente, que sofrimento foi esse desse adolescente? Por que não sedaram o Ítalo? A mãe dele tá, coitada, desnorteada, a tia. Aí a menina falou assim, não, mas a gente entendeu, doutor. Alguém do outro prontuário anotou que não era para sedar o Ítalo, em hipótese alguma. Nossa. Eu falei, gente, foi desnecessário. Totalmente. Foi uma guerra. Então, seguiu-se ali, Célia, e aí a gente revezava. Então, eu passei a noite, outro ia no dia. Quando o Ítalo começou a recobrar, a voltar, eu percebi ele muito distante. E aquilo me gerou um medo. Eu tive medo de ter afetado a mente dele, né, a parte cognitiva dele. E eu comecei a ficar. Eu lembro que nesse dia eu saí, que eu vi assim, ele, sabe, meio que desnorteado, um olhar perdido, sabe?
não conseguia, a gente falava com ele e ele não tinha respostas. Eu fui muito tensa para cá, pro apartamento em Belém. Cheguei lá, eu me lembro que amanheceu o dia, eu me tranquei no quarto nesse dia. E eu falei para o Senhor que eu não queria sair dali, até que o Senhor me desse uma resposta. E, Célia, eu ouvi 2 hinos de manhã até a quase 6 horas da tarde, que foi quando foi a visita que eles foram e trouxeram notícia de lá. E eu entrei em guerra mesmo no quarto. Ninguém teve acesso, nem meu esposo entrou no quarto. E eu chorava, e eu gemia, e eu gritava. E eu colocava 2 hinos, aquele um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Era esse e aquele do 4x1, esse hino, e um do Regis Danese, que também sobre milagre, né? E aí, eram esses 2 hinos, repetindo o tempo todo, os 2 hinos. E eu dizendo, Senhor, me responde, Senhor. Meu filho, o que é que vai acontecer com ele a partir de agora? Ele vai voltar, mas não vai ficar bem? Como é que vai ser isso? Eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo falar. E aí, eu me lembro que quando foi no finalzinho da tarde, e eu o dia inteiro não quis comer, bateram lá, vem almoçar. Não. Vem lanchar. Não. Agora é hora de face a face com Deus. Agora é hora de eu pleitear esse milagre. Né? E eu fiquei. E eu só saí dali quando alguém lá na porta falou assim, vem ouvir o que Deus está fazendo. Ele está pedindo comida, ele quer comer. Oh, Jesus. E aí eu falei, o quê? Meu Deus. Eu abri a porta rápido e saí lá para fora. O quê? Ele tá pedindo pro médico, né, comida, ele quer comer, ele quer se alimentar. E tá sendo por sonda, mas ele não tá entendendo que tá comendo, né? E aí, Célia, para mim, assim, foi Deus puro, dizendo assim, minha filha, eu atendi o teu clamor. A tua lágrima não foi em vão. O teu dia inteiro prostrado da minha face não foi por acaso. Eu respondi a tua oração. E olha que interessante. Nessa noite, eu fiquei até a tarde, que recebi a notícia que ele queria comer. Ele perturbou esse médico lá, falando que estava com fome, que queria comer. O médico falou assim, Ítalo, eu não posso te dar comida, porque do jeito que você ainda está fragilizado, o teu cérebro não consegue mandar para o estômago a comida. E pode parar onde? Parar no teu pulmão. E agravar-se ainda mais. Inclusive, Célia, não sei se tu sabe dessa história, mas aconteceu isso com a Vera, da estética, com o filho dela. Ele já estava quase para sair da UTI, né? Já para sair, tudo. E ele foi comer, acho que, se eu não me engano, foi um danoninho. E no momento dele ingerir, ele não conseguiu mandar para o estômago. E ficou no pulmão. Uau. E se agravou. E ele ficou mais vários meses até, não foi só dias não, meses na UTI. Nossa. Então, o medo do médico era esse. Aí, olha que interessante. Na madrugada, estavam o meu cunhado e a minha cunhada lá com o Ítalo, né, de guarda lá, né. O Ítalo acordou e falou que tinha tido um sonho. Começou a falar, né, bem balbuciar. E que o médico chegava para ele, né, e queria dar comida para ele. Ele falou assim, olha, o médico falou que vai passar, que o médico falou que vai vir aqui 5 da manhã. Isso ele falando bem frágilzinho, né? Não foi assim, falando como eu tô falando contigo, Sim. não. E todo mundo, mas não vai, o médico falou que não vai dar comida para ele. E ele cismou, falou que ia sim, que ele sonhou. Ele tinha tido esse sonho, né? E a gente ficou encabulado com aquilo, mas como? Que ninguém ouviu o médico falando nada e tudo. Quando foi exatamente às 5 da manhã, Dr. José Takao, um japonês, abençoado aquele homem, chegou na beira do leito. Eu vi a foto do dele Ítalo. no livro. Você viu, né? Pequenininho também, mas uma sabedoria incrível. Parou na beira da cama e falou assim pro Ítalo, eu vim te dar comida, Ítalo. Detalhe, isso era no dia daquele feriado, 2 de novembro, né? Que foi 12 de outubro, isso era 2 de novembro, o médico ia viajar, pois Deus incomodou esse médico para passar no hospital às 5 da manhã, somente para liberar um mamão para o Ítalo comer. Oh. Que tem até no livro também a foto dele comendo, o primeiro alimento dele, né? Raspava bem, né? E ele falou assim, eu não falei. Olha só. Então, o médico esteve lá
liberou para ele, né? Porque até então o próprio médico tinha dito para ele que era muito perigoso, né, acontecer. Sim. Mas ele falou assim: Ítalo, vamos confiar em Deus e você vai conseguir se alimentar. E ali naquele momento ele se alimentou. O médico viajou, nós ficamos ali ainda naquele revezar, né, com as pessoas. Um ia, outro ia, né, nos horários. E aí começamos a falar: doutor, e aí a hora de ir para casa? Eu falei: olha, não tem previsão, gente. Vamos com calma, a gente sabe que com o Ítalo tem muita coisa que está acontecendo muito rápida. Mas eu não tenho pressa que ele vá para casa, mesmo porque é todo um cuidado também em casa, enfim. Vamos aguardar. E aí, chegamos numa manhã lá seguinte, o Ítalo tinha tido outro sonho. Ele sonhou que um homem de branco aparecia dentro do quarto dele, pegava ele pela mão, levantava ele e dizia assim para ele: Ítalo, hoje eu te dou alta. O homem de branco, o anjo do Senhor visitando o Ítalo dentro do hospital. E aí ele começou com essa história, de manhã, logo cedo, contando essa história, babuceava, falava, e a gente dizia: meu Deus, mas como? O médico disse que não vai liberar o Ítalo, não tem como liberar o Ítalo, né? E aí, um detalhe, quando ele estava já nesse despertar, a gente observou que ele não movimentava o lado do olho esquerdo. A bola do olho dele era paralisada o tempo todo, né? E a gente fez alguns testes lá com ele e nada, não movimentava. E aí fomos com o médico, mas ele falou assim: olha, mãe, é o seguinte, ele perdeu a visão, né? Ele possivelmente não vai enxergar mais do lado esquerdo, por conta do que ele perdeu, né? Do comando do cérebro que ele perdeu, que afetou. E aí, eu tô lá conversando com o médico lá e tá a tia Duda. Acho que você conhece a Duda, que é a tia do Marquinho, né? De lá ela grita. Ela disse: gente, o Ítalo mexeu o olho esquerdo, que não fazia esse movimento, assim, ó, né? De virar a bola do olho. E o médico correu lá e falou assim: Ítalo, aí realmente eu já não... Tô acabando de falar com a sua mãe, falando algo para ela, né? Que sua visão possivelmente não iria mover agora, mas, enfim, eu com relação ao Ítalo, gente, eu já não sei mais o que falar, mais o que dizer, tá? E aí, outra bênção. E aí o médico, né, a gente falou assim: doutor, o Ítalo teve um sonho. Né, e ele sonhou com um homem de branco, e esse homem de branco liberava ele, dava alta para ele. Ele falou: esse homem de branco não fui eu, não, porque realmente eu não quero dar alta para o Ítalo, né? Não quero. Aí foi lá com o Ítalo, conversou com o Ítalo, com a família, e ficou atento, e olhava, analisava. Aí foi lá para a enfermaria de novo. Chegou lá, parte da farmácia do hospital. E aí olhou o prontuário do Ítalo, viu tudo que estava acontecendo, né, em tão pouco tempo. Né, ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai... Vocês conseguem uma cadeira de roda para o Ítalo, né, porque ele não está andando, ele recobrou poucos movimentos ainda, mas não anda, não tem força, né? Então, consiga uma cadeira de rodas, que a gente vai ver como é que vai acontecer. Só que o Ítalo, ele estava tão fraco, mas tão fragilizado, que ele não conseguia nem se mover na cama de um lado para o outro. Precisava pegar ele por trás, levantar, erguer. Então ele não tinha, né, muita dor no joelho. Ele sentiu, ele foi começar a fazer a fisioterapia no quarto, muita dor no joelho, não conseguia, enfim. E aí o médico falou assim: olha, agora consigam. Eu me lembro que as minhas cunhadas, né, ficou naquele impasse: a gente vai comprar cadeira de roda ou alugar? Por 15 dias, por 30 dias, por quanto tempo? E aí todas elas chegaram no consenso: não, ninguém vai comprar. Porque nós cremos que o milagre do Ítalo vai ser completo. Olha a fé. Preste atenção. Isso aqui é família, gente. Isso aqui é família. Família Batista, me adotem. Por favor, gente. Gente, e aí disseram o seguinte: não, ninguém vai comprar, não. A gente vai alugar. E detalhe, vamos alugar por poucos dias. Célia, assim foi. Elas correram lá, alugaram, trouxeram, tá? E aí, com muita luta, conseguiram colocar o Ítalo nessa cadeira de roda para sair do hospital, conforme Deus havia falado pro Ítalo, não foi para ninguém. Pro Ítalo, que naquele dia, que o médico disse de manhã: não, Ítalo, você não vai sair daqui nem tão cedo. E Deus mudar a mente do médico para de tarde liberar o Ítalo. Preste atenção, Célia, nisso. É muito forte. Milagres, né? Meu Deus.
E aí chegou com essa cadeira de roda, fomos. Quando a gente chegou, e ele ainda amarrado assim, para não cair para frente, né? Não correr o risco, né? E aí a gente foi com ele para frente do hospital. E aquela comoção no hospital. Lembrando que eu não comentei de um detalhe. À frente da UTI, eu acho que nunca viu tanta gente na vida. Era movimento. O povo não queria ir embora da frente da UTI. Vinha para visita, acabava a visita, ninguém tinha mais acesso a ele, mas ninguém queria ir embora. O povo cantava lá na frente, o povo orava lá na frente. E era muita gente. Pessoas... Hã? Na frente da Unimed. Lá da Domingos Marreiros, né? Uhum. E ninguém ia embora, Célia. Ninguém queria ir embora. Era naquele mover. Os bancos aqui cheios, e o povo, todo mundo ali, e orando, e cantando, sabe? E aí, quando ele foi para sair, tinha aquela multidão de gente lá, aguardando ele sair. E eu me lembro que quando ele foi sair, nós nos lembramos disso. Como ele foi sair muito fragilizado, a voz dele ainda muito debilitada ainda, porque tinha tirado a tráqueo lá atrás, mas a voz estava bem rouquinha, muito fraca ainda, muito fragilizada. Né? Eu tenho uns vídeos disso, né? E aí ele muito magrinho, perdeu muito peso. Quando chegou na frente do hospital, na frente, que ele estava sendo liberado para sair, ele encheu o pulmão dele de ar. A gente até achou que estava passando mal, Célia. E deu um glória a Deus. Oh, Jesus. Na frente do hospital. Nós nunca iremos nos esquecer disso. Não dá, né? Não Não tem dá, como. Célia. Porque foi sobrenatural. Aí, Ítalo teve alta do hospital, mas não veio a Paragominas. Não, nós ficamos no apartamento. Quanto tempo vocês ainda ficaram em Belém? O nosso retorno para Paragominas, do acidente até o nosso retorno, foram exatos 38 dias. E eu e meu esposo fizemos um propósito de jejum e oração de 40 dias. Uau! Por quê, Célia? O que nós entendemos? 40 dias onde houve o dilúvio. 40 dias onde Moisés sobe ao Monte Sinai, orientado por Deus, em jejum e oração, para pegar as tábuas da lei, para receber do Senhor toda a lei. 40 dias de Elias, profeta Elias, caminhando no deserto, sendo alimentado pelo Espírito Santo. Né? Na força de uma comida que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. 40 dias que, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, e a voz do Senhor clama, né? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E ele ficou 40 dias para começar o seu ministério. Então, Deus tem um poder sobrenatural nos 40 dias. Então, eu e ele nos propomos nesses 40 dias. Então, minha amiga, ninguém tinha hora de comer, ninguém tinha hora para nada mais. Era só o tempo inteiro no Espírito mesmo, buscando esse fortalecimento, em 40 dias. Fizemos o propósito de 40 dias. Só que Deus entregou com 38 dias. Com base no nosso jejum e na nossa oração. Amém. Não foi outro, não. Aí, concluído esse tempo em Belém, houve uma mobilização de toda a cidade Toda. para receber o Ítalo em Paragominas. Mas olha, antes de eu chegar em Paragominas com ele, Ah, deixa eu te contar aqui. Nós chegamos ainda, cadeira de roda, lembra? sim. Mas o milagre do Senhor foi completo. E aí nós estávamos num culto. O Ítalo no apartamento, no quarto, deitado, ainda bem fragilizado. Como eu disse, ele não tinha condições nem de se erguer de um lado para o outro, né? Da cama que ele estava, tá? E aí nós estávamos lá fora. O que a gente estava fazendo naquele dia? Se alegrando, recebendo amigos ali em Belém, que estavam comemorando a saída dele do hospital, mesmo na cadeira de roda, tá? E detalhe que o diagnóstico era esse, né? Sim. Que ele iria ficar de cadeira de rodas pro resto da vida dele, tá? Nós tínhamos esse outro diagnóstico na mão, tá? Ok, ele recobrou aqui, movimentou, mas não significa dizer que ele vai voltar a andar, tá, mãe? Ok, beleza. Rebatemos em oração. E nós estamos ali cantando, alegres na sala, tá? E aí, vez ou outra, um ia lá, olhava e tal. E, de repente, o Ítalo começa a gritar. Pai, chamou o pai dele. Pai, a voz bem fraquinha. Pai, 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 vem aqui. Enquanto vocês estavam cantando, ele falou, o homem de branco me visitou aqui no quarto. E ele disse que eu vou andar. Oh, glória. Aí nós olhamos para ele assim e falou, meu filho, se acalme. Né? A gente sabe que meu filho está emocionado. Ele chorava.
chorava e dizia, não, o homem de branco me visitou, acredita em mim. E ele falou que eu vou andar. Aí a gente pensou, meu Deus, mas quando, Senhor, é isso? Ele falou, eu quero ir para a sala, eu quero ir para a sala. E aí, nisso, o pai dele, ele não tinha força para ficar de pé, para levantar, para ficar sentado na cama. Como é que ele vai andar? Mas aí, vamos pegar o Ítalo. Meu esposo foi lá, pegou ele, né, pela costa aqui, levantou ele e trouxe ele no colo. Né, sentou aí no sofá e nós fizemos uma roda, tá? As tias, todo mundo que estava ali naquele momento, fizemos uma roda. E aí nós convidamos o pastor Fontel, marido da minha cunhada, da Cleia, que você conhece também muito bem. Fontel. Marquinhos Fontel, exatamente. E aí pedimos para que ele ungisse, né, os joelhos do Ítalo, né, com o óleo ungido. E nós fizemos essa roda, tá? E nesse momento a gente começou a orar. Nós levantamos um clamor. Senhor, se tu mostrou para o Ítalo, assim como o Senhor visitou ele na UTI, né, e disse que ele iria ter alta, que o Senhor moveu, que o médico ia aparecer, que ia dar comida para ele, que ia ceder a comida, né, e aconteceu tudo isso, e ele teve a capacidade de ingerir, né, para o estômago, né, tu é o mesmo Deus, né, que limpou ali, que tirou ele da morte, do vale da sombra da morte, tu é o mesmo Deus. Então, naquele momento, Célia, que ele estava ali, a gente começou a clamar, e o meu esposo levantou ele, né, pela cintura, levantou ele e colocou ele de pé. Só que ele não tinha força alguma para ficar de pé. Né, os joelhos trôpegos, né, muito frágil, né, aí sentou de novo, e ali meu esposo, a gente orando, intercedendo, né, e clamando por esse milagre, para que ele voltasse a andar, e aí o meu esposo mais uma vez colocou ele de pé, né, sustentou ali, e ali, na nossa frente, diante de várias pessoas, nós vimos assim, eu creio que, meu Deus, de todos os milagres, assim, ninguém sabe nem qual é o maior, né? Porque ali, mesmo o Ítalo com os joelhos trôpegos, ele começa a dar os primeiros passos, Célia. Célia, era inacreditável que aquilo estivesse acontecendo. Não era natural aquilo. Aquilo era sobrenatural, aquilo. Aquilo não era humano. Aquilo não tinha força humana. Aquilo era a mão de Deus sustentando o Ítalo e colocando ele de pé. Foi ele que foi no quarto visitar meu filho. Foi o anjo do Senhor que visitou o Ítalo e que disse, tu vai andar, tu vai ficar de pé e tu vai andar. Célia, foi inacreditável, porque quando a gente chamou a fisioterapeuta, que inclusive foi a dita que recebeu ele no dia que ele chegou, e ela tinha saído de férias, e ela ainda estava de férias, e nós chamamos ela para ir atender em domicílio, quando ela viu o Ítalo, ela não acreditou. Ela disse, não, Elisângela. E engraçado, ela era uma mulher, uma médica, né? Uma filha de Deus que estava afastada dos caminhos do Senhor. Como é que não volta para os caminhos do Senhor? Me fala. Com um milagre desse em Com um suas milagre mãos, desse nas suas literalmente. mãos. Porque ela foi quem recebeu. Ela viu o buraco no crânio do Ítalo de que cabia uma mão humana. E ela falava isso e ela dizia, e ela chorava, sabe? E ela dizia, meu Deus. E nós tínhamos marcado para voltar com o médico com 7 dias. E eu liguei para o médico e falei, doutor, nós precisamos ir aí com o Ítalo. Não comentei nada que ele estava andando. Já, Elisângela? Falei, pois é, mas aconteceu alguma coisa? Falei, não, eu quero conversar com o senhor, a gente quer ir aí falar com o senhor. E aí chegamos no consultório dele, né? Célia, quando ele visualizou o Ítalo, naquele consultório, ele não acreditou. Ele falou, não, gente. Ele falou assim, olha, nunca nos meus anos de profissão, e ele é médico também, que dá aula para médicos residentes, né? Sim. O cara é um mestre realmente na área dele. E ele falou assim, eu nunca vi na minha vida algo parecido. Nunca na minha vida. E, Elisângela, eu vou te dizer uma coisa, Marquinhos, eu vou te dizer uma coisa. A sensação que eu tenho, e o que eu vou dizer para vocês hoje é real, é como se um carro andasse sem um motor. Cientificamente, eu não tenho explicação para dar para vocês. Porque o Ítalo contrariou toda a medicina. Essa foi a palavra do Dr. José Tacal. Esse menino é um milagre de Deus. Célia, o que dizer? Difícil falar alguma coisa Meu diante de Deus. tudo isso. Sobrenatural. É o sobrenatural de Deus. É sobrenatural de Deus. Então, para você que hoje está nos assistindo, eu quero dizer algo ao teu coração. Diante de diagnósticos,
de impossíveis, diante de situações que você hoje, literalmente hoje, esteja enfrentando. Nós não estamos aqui por acaso. Conforme eu orei, e a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Deus gerou no coração da Célia esse projeto, que eu tenho certeza que vai impactar vidas, Amém. vai salvar vidas, porque é esse o propósito maior. Vidas sendo edificadas para louvor e glória do Senhor, vidas sendo transformadas e também resgatadas. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou na vida do Ítalo, do meu filho, anos atrás, Ele é o mesmo Deus que te vê, Ele é o mesmo Deus que te sonda, é o mesmo Deus que te conhece. E é o mesmo Deus que fez você ficar parado ouvindo esse podcast. É o mesmo Deus que não deixou você ir para outro lugar e você dizer, não sei nem por que eu estou assistindo esse podcast. Mas o Senhor te atraiu para Ele. Não foi a Elisângela que atraiu, não foi a Célia, não foi nada que está em nós. Foi Deus. Mas foi tudo o que está em Deus. Amém. Foi o Espírito Santo. Não tenha Amém. dúvida disso. Receba no seu coração essa palavra. Amém. E grave que Deus, Ele é o mesmo Deus. Nele não há sombra de variação. Ele permanece sendo fiel. Mesmo que sejamos infiéis, a Bíblia diz, Ele permanece fiel, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E Deus me entregou esse milagre, porque nós acreditamos no poder do sobrenatural de Deus. Amém. Não tínhamos nada, Célia, em nós. Que o Senhor pudesse dizer assim, não, é porque eles são merecedores. É porque Deus é bom. E lembrar que vocês estavam atravessando por problemas. Exatamente. Vocês estavam atravessando problemas. Exatamente. Vocês não estavam no marasmo da fé. Naquele momento tá tudo lindo, tá Não. tudo maravilhoso. Deixa explodir uma bomba ali para ver se Desperta. dá uma agitada nesse negócio. Não foi. Não. Já estavam numa situação difícil. Verdade. E simplesmente o que aconteceu? Deus foi lá e disse assim, vamos multiplicar essa fé por 1000? Pronto. Essa palavra que você trouxe é exatamente isso. Porque o nível de fé que Deus nos levou não se compara, Célia. Não, Não se compara. não há como comparar. Não há. Elisângela, como o nosso tempo tá meio que correndo já, né? Né, tio? Vamos trazer ao nosso público aquela conclusão, né? Que eu digo que para mim foi um dos momentos mais lindos que eu vi em Paragominas. Foi lindo mesmo. Porque Paragominas parou para receber o Ítalo. Foi verdade. Sabe? Não tinha católico, crente, espírita. Era todo mundo Na mesma na fé. mesma fé. Na Todo mesma mundo alegria. olhando para Deus e dizendo, Deus ressuscitou e Deus trouxe de volta o Ítalo. É verdade. Qual foi a tua emoção como mãe? Porque a gente sabe que você... Eu, como mãe, né, presumo que você já estava maravilhada pelo milagre. Muito. Mas eu tenho certeza que você não esperava ver tudo aquilo. Não. Você talvez esperasse até que o pessoal da igreja estivesse Isso. esperando. Que é natural, né? Onde congrega, natural, todo mundo esperando. Mas você vê que a cidade Verdade. se dirigiu àquele trevo, né? Foi, verdade. O trevo terminal fechou. rodoviário. Pois- Foram lá pro terminal rodoviário a princípio, né? Sim, mas e o trevo fechou. Também. Não tinha mais como circular. Verdade. Não tinha como circular. Foi tudo lotado de pessoas para ver de perto o teu milagre. Verdade. Eu tava naquele culto. Tava naquele culto, Célia. Que Eu bênção, tava naquele Célia. culto, né? Então, tinham pessoas ali que nunca tinham visto o Ítalo na vida, Nunca. mas que estavam intercedendo E por nem ele. nos visto também. Pois é. E como é que foi para você, eu digo, a mãe, nesse momento, ver uma cidade inteira voltada a agradecer a Deus pela vida do teu filho? A minha admiração é a do Salmo 126, né? Que o Senhor encheu a nossa boca de riso, né? Transformou o nosso pranto em alegria. E eu sempre me perguntava, no Salmo, se eu não me engano, é 112, o que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios. Por todos os benefícios que o Senhor tem feito. E aí, Célia, se eu já era apaixonada por Jesus, desse momento para frente, meu Deus,
o meu amor por Cristo, a minha devoção a Ele. E eu sempre falo o seguinte, que enquanto eu viver, eu quero declará-lo. Eu não quero fazer outra coisa na minha vida. Então, Nasci para declará-lo. aí a gente sabe disso, né? Você transpira a vida de Jesus, né? Você é amada, admirada. Inclusive, deixa eu passar aqui o que me disseram, que senão, né? Isso. Eu estive recentemente conversando com o Dr. Adnan Demaski, Sim. e ele pediu que passasse a você que ele a admira e a respeita muito, Glória a Deus. tá? E ele pediu que eu transmitisse isso a você, Glória a Deus, tá? Célia. Então, assim, e você tem toda essa admiração, todo esse respeito, justamente por conta disso. Você transpira a vida de Deus. E isso, eu acho que para quem serve a Deus, não tem referência maior, né? Verdade. Saber que você realmente passa essa imagem de servo de Deus. Isso aí eu acho que é o maior título que um ser humano pode ter aqui na Terra. Servo do Deus vivo. É lindo, né? É fantástico. E o meu maior milagre, quando eu falo de milagre mesmo, eu falo da minha conversão, Célia. Que é um outro podcast, viu? Vamos fazer. É. Vamos fazer. Mas assim, não vou entrar no conceito de religião, Sim, né? sim. Que a gente acaba às vezes querendo entrar. Mas assim, o maior milagre de todos é esse. Verdade, Célia. Porque a Bíblia diz claramente que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade. Então, o maior milagre que você pode ter é esse. É esse. É O você resto se é voltar para consequência, né? Ele e querer viver para Ele. Para Ele. O resto é lucro ou prejuízo, aqui na Terra não conta, né? Então, Elisângela, para a gente fechar, vamos concluir assim. Como está hoje o Ítalo? Então, para surpresa da medicina, de muita gente, o Ítalo em 3 meses estava jogando futebol. Resume aqui. Ainda sem a caixinha Ainda do sem crânio porque completa? hoje ele tem um cimento ósseo no crânio, Sim. tá? Que fechou. Então o Ítalo, quando sentava no sofá, às vezes ele pegava uma parte do cérebro, ficava pulsando assim, ó. A gente via aquilo. E ele ficou com esse couro cabeludo, né, esse cérebro aberto durante 1 ano e meio. Foi quando nós voltamos para Belém em seguida para poder fazer a cirurgia, né, que ele se submeteu e que também foi muito bem. E detalhe, mais outro milagre dele também. Segundo o Dr. José Takal, o neurologista, ele iria tomar remédios, né, anticonvulsivos para o resto da vida, tá? E aí ele tomava 5 medicações, logo que saiu, para evitar convulsões, para evitar, né, alguma coisa nesse sentido. E aí, Célia, Deus foi tirando também isso. E há mais de 5 anos que o Ítalo não toma absolutamente medicação alguma. Você acredita nisso? E para surpresa de quem Meu Deus! não acredita em milagres, qual a sequela mesmo que ficou no Ítalo? Olha, qual foi a sequela do Ítalo? Vamos lá. Primeiro, lembrando que iria ficar paraplégico, Sim, não voltaria a andar, ficaria cego de um olho. de um olho total e também a fala do Ítalo ficaria comprometida. Voltou a andar, aliás, a correr, né? Correr, A correr, jogar bola, tá? Voltou a enxergar. Qual foi a sequela? Para não te falar assim, não, Célia, não ficou nada. Ele perdeu a visão periférica. O que é a visão periférica? Sim. Eu estou olhando para esta câmera e estou te vendo aqui, certo? Sim. Então, para ele te ver, ele só precisa fazer isso, ó, virar o olhinho. Aí ele te enxerga. Só que se ele virar para cá, ele não vê essa nuance aqui da Célia. Sim. Tá? E eu te pergunto, o que é isso, Célia? Nada. Nada. Aí ele enxerga desse olho? Enxerga totalmente desse olho. A única visão que ele perdeu foi a periférica. Quando ele está olhando para cá, ele é como se estivesse fechado aqui, tá? Uhum. Agora, quando ele vira o olho, que ele não virava, lembra que eu falei do outro Sim. milagre? Ele não fazia esse movimento com o olhar, né? E ele vira, aí sim, não, eu tô vendo a Célia. É a Célia que tá aqui. Beleza, pronto. O que ficou. E o que milagre. originou O nosso livro, este livro. Eu Precisava de um Milagre. Quando os homens não puderam me atender. Porque lembra lá atrás que eu falei que os médicos disseram que não? E até hoje a medicina não explica o milagre do Ítalo. Até hoje. Então, foi gerado
esse livro. E, Célia, como tem impactado vidas esse livro. Pessoas em lágrimas testemunham para mim. Elisângela, eu li esse livro chorando o tempo inteiro. E eu sei, porque ele foi gerado na dor. E o Espírito Santo foi quem entregou. Então eu sei o que é. Eu entendo o que é. Então vamos ajudar esse livro a chegar a mais pessoas? Vamos, claro. Como é que eu faço para adquirir esse livro, Elisângela? Olha, a pessoa pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, tá? Certo. Elisângela Batista, Exatamente. tá? Elisângela com Batista, Z, com tá, Z, gente? Exatamente. Elisângela com E Z. também eu tenho ele disponível na Adonai, à venda. Ah, tá. Na Livraria Adonai. Exatamente. Certo. Tá, eu tenho ele lá também. Ou Ok. então diretamente comigo. Se a pessoa quiser, entra no meu direct e a gente conversa e manda deixar na sua casa. E se você, Esse de repente, livro- quer dar um presente de verdade, aquele presente que vai impactar a vida da pessoa, Por favor. ó, o livro. Eu acho que é um verdade. excelente presente. Verdade. Amada, eu sei que para conversar com você, a gente conversaria A noite todinha, né, Célia? dias até. Dias Não até. falando de nós, né? Mas Não. falando daquele que nos chamou, né? Sim, é mas maravilhoso. é fantástico. É. E já quero deixar aqui, vamos ver uma data direitinho pra gente falar sobre a sua conversão. Vamos sim. Porque as Vamos pessoas sim. precisam entender. Gente, deixa eu logo esclarecer aqui. Não é um podcast, tá, só de coisas de crente. Não é um podcast só de coisas de fé. A gente vai falar de administração, a gente vai falar de política, Muito bom, vai Célia. falar de uma série de outras coisas. Mas Muito bom. é muito importante a gente poder contar essas histórias. Muito. Né? Muito legal, A gente muito poder bom. contar essas histórias. Aí diz que assim, mas coisa de crente. Tem essas também. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É tão interessante quando você vê a transformação na vida de uma pessoa, Verdade. a Impacta, transformação na vida de uma pessoa, como a Elisângela mesmo disse, 12 anos, o joelho do Marquinhos sofrendo lá, né? Exatamente. né? Em oração Exatamente. por ela. Você acha que esses 12 anos ela estava dizendo assim, ai, meu amor, só não quero ir para a igreja, só isso, relaxa. Tenho certeza Verdade. que não foi isso, não. Não. Tá? Nem conheço Lutas, a história de lutas. conversão dela, mas eu tenho certeza que não foi por aí, não. Então, é sempre bom ver essas histórias. E, Célia, eu queria aproveitar o teu espaço para falar sobre a mentoria, a experiência do lar. E é outra também que eu quero que você venha. Uau, A gente então vai tem falar muita especificamente da mentoria. Gente, essa mulher é fantástica, como eu disse a Glória a Deus. vocês. A gente tem muita coisa para falar. A gente quis começar com a questão da história do Ítalo, porque, como você mesma disse, é um divisor de águas. E, né? Célia, o que eu achei admirável da tua parte, né? É porque já fazem tantos anos e muitas vezes vai caindo no esquecimento. E um milagre como esses, Não a pode. gente, como esse, a gente precisa lembrar sempre. Sempre, sempre. Não sempre. pode deixar no esquecimento, porque a maioria já ouviu, já falou, tá, mas sempre tem alguém que ainda não tinha ouvido. E eu Sim. garanto que tem muita gente que está aí nos ouvindo, que vai nos ouvir ainda, e que não sabia desse testemunho. E olha só, não sabia que tem um livro que conta esse milagre. Né? Então, é Gente, bênção. ó, o livro é fácil de ler, a letra num tamanho agradável, que dá para ler, Não é mesmo tão quem tem grosso, algum tá, probleminha gente? Até de mesmo saúde, quem não gosta de dá ler, para né? ler. Até para quem não gosta, como ela falou, de muita leitura, o livro é fininho, tem muita fotografia, tá? Então, vale a pena realmente. Lisa, a gente vai voltar a conversar. Vamos sim, vai ser um Vamos prazer. falar sobre a mentoria, Vamos. tá? Porque realmente eu acho fantástico. Gente, entra lá no projeto da Elisângela, Mulheres Ponto Ézeres, Ézeres, isso. tá? Lá no Instagram. Procura lá, que é um projeto muito bonito. E a gente Verdade. vai falar sobre ele aqui num Futuramente. próximo momento também, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Agradecer aos nossos parceiros. Deixa eu só lembrar aqui todos. O Kaique vai me ajudar ali, né, Kaique? Agradecer aí aos supermercados Biase, a Jets Internet, agradecer também a BIA Consultoria Agrícola, né? E a nossa querida Igibem, que eu não posso deixar, porque a Igibem é fantástica, minha parceira de todas as horas. Quer dizer, na verdade, são todos meus parceiros de Vila todas do as Pão. horas. Vila do Pão. Ai, gente, a Vila do Pão. Gente, Vila do Pão. @Instagram, lá no Instagram, Vila do Pão. É porque eu não posso mostrar isso aqui agora para vocês. Tem um cofrezinho ali aguardando, né, Elisângela? Quando a gente isso, terminar gente. aqui. Tá pensando que o negócio é coisa pouca? Né? Não. Mas outra coisa, gente, deixar já o convite para você. Na próxima terça-feira,
é pós Dia dos Namorados, né? Dia dos Segunda, Namorados né? é na segunda-feira, dia 12. Teremos Novo Som em Paragominas. É! Tem show do Novo Som lá no Lions, viu? Pra quem gosta. Então, adquira aí a tua mesa Night Love. Você coloca lá no Instagram também, Night Love. Tá sendo promovido pela Igreja Toronto. Tá? Estão promovendo aí. Vai ser uma noite romântica com Novo Som. Que a gente até brinca, né? Diz que Novo Som é o roupa nova dos crentes. Eita! E já avisando a vocês que na terça-feira, nossa convidada será uma mulher, mais uma mulher Mais uma maravilhosa, mulher, né? Nossa convidada da próxima terça-feira é uma mulher muito forte, ligada no 220, aquela ali é elétrica. E a gente vai conhecer a história de sucesso da empresária, da mulher, mas também uma história de amor que nem a morte conseguiu superar. Forte. A gente vai conversar aqui com a Renata Pezin, Legal. né? Ela que é a proprietária da Jets Internet e viúva do nosso querido Silvio Takanashi. Sim. Né? Então, a gente vai conversar aqui, contar essa história de amor, contar essa história de vida e a história de sucesso da Jets Internet. Tudo isso no dia 13 de junho, aqui, CS Pod. Tchau para todos e a gente se encontra na próxima terça.